Graça e paz, povo. Gente, trazer um entendimento aí como por meio do tradicionalismo aí religioso, eles não sabem o, o que é na sua raiz, aquilo que Jesus falou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Eles não sabem o que é o adorar a Deus em espírito. Eles não sabem. Porque até hoje estão fazendo aí lembrança de uma lei que era uma lei física, de uma lei de mandamentos carnais, né? Então, ou seja, uma lei que nunca agradou a Deus, né? Que era a lei mosaica, ela nunca agradou a Deus, porque ela fazia com que o homem tinha que ter méritos para buscar a Deus. E era isso que era naquele período da lei, né? Então, adorar a Deus em espírito é o oposto disso. Quer ver? Vamos ler, vamos ver tudo isso no decorrer que a gente vai explicar aqui, né? Fala assim, ó, porque a gente tem que entender que adorar a Deus em espírito é reconhecer, né? É reconhecer Ele em tudo, né? Isso não é uma mera alusão, não é uma mera alusão da mente. Ah, eu reconheço Deus. Não é uma mera alusão na mente, não é isso. É entendê-lo de fato por meio de tudo aquilo que Ele criou, né? É entender e reconhecer Ele por meio de tudo que Ele criou, né? Então assim, Paulo escrevendo aos Romanos, apontando isso para os judeus. Então Paulo diz assim, né? Paulo diz assim: porque o que de Deus, Romanos 1:19. Porque o que de Deus se pode conhecer, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Paulo está apontando isso aqui para os judeus. É manifesto entre eles, né? Escrevendo para os romanos, mas apontando isso para os judeus. Porque Deus lhes manifestou. Deus havia se manifestado aos gentios ou foi para os judeus? Assim como Deus tinha feito a aliança com Moisés e disse: farei maravilhas no meio do teu povo, né? Ou seja, então as maravilhas de Deus foram manifestas no meio desse povo. E é isso que Paulo está falando aí. Porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Ou seja, eram tão cegos que não reconhecia Deus por meio da sua própria criação, por meio de tudo aquilo que Deus criou, né? Para ser reconhecido e conhecido no meio desse povo. Então eles não via isso. Então é isso que Paulo está falando. Tais homens são por isso indesculpáveis, né? Por quanto tendo conhecimento de Deus, esse conhecimento que Paulo aponta aqui é o conhecimento da manifestação de Deus, das maravilhas, dos prodígios que Deus fez no meio do povo, né? Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulo em seu próprio raciocínio, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Então, ou seja, eles não enxergavam Deus por meio das maravilhas que Deus fazia no meio do povo. Eles não enxergavam, né? Sempre pediam provas de Deus, né? Então eles não reconheciam de fato Deus em todas as coisas, porque eles estavam sempre pedindo prova de Deus. Ou seja, aquela palavra que se diz tudo veio dele, por ele e para ele, eles não crê. Eles não crê. Tudo é o quê? É tudo. Então, ou seja, Jesus também vai dizer assim, vai dizer assim: disse-lhe Jesus: porque me crestes, porque me viste, crestes.
É uma pergunta retórica que Jesus faz. Bem-aventurados que viram e não creram, bem-aventurados que não viram e creram. Ou seja, porque vocês me viram, vocês crêem? Eles estavam debaixo de uma aliança. Para se direcionar a Deus, tinha que estar direcionado ao templo, né? Ao monte. Como disse a mulher, nós adoramos nesse monte, vós dizeis que é Israel, né? Em Jerusalém, né? Ou seja, até hoje o povo é cego dessa forma, né? Quer adorar a Deus por meios físicos, né? E não reconhece Deus em todas as coisas. Não reconhece Deus em todas as coisas. Quer reconhecer Deus em ambientes físicos, outorgando para si privacidade. Como fala, né? Privacidade que se fala. Particularidade, ou seja, que Deus é particular de uma religião. Deus é particular de uma denominação. Deus em particular no monte, sabe? Ou seja, arrogando para si, ou seja, Deus faz parte, nós somos o povo de Deus, como era no período de Israel, nós somos o povo de Deus, os outros já não é mais, ou seja, parede de separação. E esquecendo de reconhecer Deus sobre tudo e todos. Não reconhecia Deus sobre tudo e todos. Não tinha Deus por soberano. Porque se tivesse Deus por soberano, saberia que ele age por meio de todos. Assim como o profeta vai dizer, né? Acaso não procede do Altíssimo tanto o bem quanto o mal? Ou seja, nós já nascemos debaixo da graça, né? Que não é por meio físico, não é por templos, não é por monte, não é por sacrifício, não é por dízimo. É racional, é mente, é entendimento. Hoje é por entendimento, conhecimento e reconhecimento. Os que creem em Deus e no seu poder hoje, não precisam vê-lo, né? Não precisam vê-lo em suas manifestações como foi no período das trevas. Você não precisa ver Deus para crer, para saber que Ele existe e que Ele se manifesta em todas as coisas, né? Hoje você não precisa, como era no período das trevas, né? Que tudo era por meio físico, era para o templo. Deus tinha que se fazer notório no meio do povo, em coluna de fogo, né? Para provar para aquele povo que Deus estava com ele, que Deus sempre estava a favor deles. Deus não precisa, hoje nós não precisamos disso, dessas manifestações de Deus, né? Ver essas maravilhas que Deus fazia no meio do povo, e assim mesmo o povo era nulo no entendimento. Esses procuravam agradar a Deus por mérito e focavam em práticas de preceitos, ordenança, e assim desviando-se daquilo que era o propósito de Deus para a sua criação, né? E qual que era o propósito de Deus para a sua criação? É só você ir lá em Gênesis que você vai entender, né? Que é conhecimento e reconhecimento no meio da sua criatura. Então Deus, né? Deus não faz nada sem um propósito. E quando Deus, por meio de algo ruim, trouxe o conhecimento ao homem, foi justamente para que o homem o reconhecesse, através desse conhecimento, o reconhecesse por meio de tudo. Então esse foi o interim de Deus trazer o conhecimento ao homem, para que o homem o reconhecesse por meio de tudo, de todas as coisas criadas. E não no formalismo apenas, como foi em Israel. Aquele povo que queria ver Deus se manifestar, ou tinha que subir em montes, ou tinha que frequentar templos, ou tinha que fazer prática de preceitos para buscar favores de Deus. Assim como para isso, aliás, é por isso que para existir a criação é necessário o diferente. É por isso que para existir a criação
é necessário diferente. O próprio Paulo vai reconhecer isso. Paulo fala assim: que importa que entre vós haja partido, ou seja, haja diferente. Isso é importante que haja. Porque para ter uma criação é necessário os opostos. Assim como Paulo também diz que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. São opostos entre si. São opostos entre si, mas ambos coexistem para uma perfeita harmonia e criação. Deus não disse: eu formo a luz e crio as trevas? Ou seja, para que tenham conhecimento e para que haja uma criação, para que haja criação e conhecimento no meio da sua criação, é necessário essas coisas: luz e trevas, bem e mal. É necessário. Foi isso que Deus trouxe ao homem, conhecimento, para ele ser reconhecido no meio do seu povo, sobre tudo e todos. As religiões, os religiosos nunca vão entender isso. Eles não compreendem a soberania de Deus. Pois ao conhecer algo ruim nas suas vidas, ao acontecer alguma coisa ruim nas suas vidas, logo traz esse atributo a um pseudo ser espiritual. As religiões fazem isso. Tira a soberania de Deus, aquele pelo qual foi criada todas as coisas, tanto o bem como o mal. Acaso não procede do Altíssimo, tanto o bem como o mal? Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. As religiões não reconhecem isso. Eles dão esse atributo a um pseudo ser espiritual, diabo ou Satanás. E aí não crê no que o próprio Deus falou pela boca dos profetas. Não crê. Ou seja, um povo que era para crer em Deus não crê. Então eles não conseguem reconhecer Deus em tudo. Então como adorar Deus em espírito? Como adorar Deus em espírito se eles não reconhecem Deus em tudo? Em todas as coisas? Como? Não consegue. O Eterno criou todas as coisas ao seu bel prazer. Todas é sem exceção, todas. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Todas as coisas. Para ser reconhecido no meio do povo. Conhecido e reconhecido. Foi isso que Paulo... Agora Paulo já estava à frente. Olha, Paulo na incumbência da graça passou a entender Deus por meio de de todos. E essa afirmação estava no entendimento de Paulo. Veja o que Paulo disse, ó. Isso não era o entendimento de todos naquela época. Não era o entendimento de todos. Era por isso que Paulo disse assim. Por isso que Paulo diz: sirva a Deus em meu espírito. E o culto é racional, para que provais qual seja a boa, perfeita vontade de Deus. É no espírito. A boa, perfeita vontade de Deus está em reconhecer Deus em tudo, sobre tudo. Tanto no bem quanto no mal. Conhecer e reconhecer Deus. Por meio de todas as coisas que foram criadas. E eles naquele período ali de Israel, eles tinham esse conhecimento? Não. Agora Paulo, na incumbência da graça, Paulo já admite, já enxerga isso. Paulo vislumbra isso. Veja o que ele fala lá em Efésios. Paulo fala em Efésios 4:6. Fala assim, ó. Olha o entendimento de Paulo. Um só Deus e Pai de todos. Pai de quê, Paulo? De todos? Pai de todos. O qual é sobre todos. Sobre todos, Paulo. E age por meio de todos. Como assim, Paulo? Como que Deus vai agir por meio de todos? Aquele que está matando lá, Paulo. Aquele que matou, aquele que escravizou. Deus age por meio de todos. Até no meio desse. Esse que está matando. Esse que está escravizando. Esse que está fazendo mal. Deus age nele. Então Paulo reconhece isso. Paulo
não limita Deus. Paulo não limita Deus. Paulo coloca Deus em tudo e vislumbra Deus em tudo. Os judeus naquele período já limitavam Deus em tudo. Eles já limitavam. Porque já era limitado Deus, que frequentava uma caixinha lá, que era o templo. O monte, para adorar Deus tinha que ser no monte, tinha que ser na caixinha lá no templo. Então já limitava Deus em tudo. Em várias coisas ele já limitava Deus. E para acreditar em Deus, Deus tinha que se fazer notório no meio deles, limitando Deus. Então Paulo continua dizendo assim, lá em Colossenses 1:28, Paulo diz assim, o qual nós anunciamos, advertindo todo homem, ensinando todo homem em toda sabedoria, tá vendo? Sabedoria, entendimento, a fim de apresentar todo homem perfeito em Cristo. Todo. Tem exceção aí? Não, Paulo fala todo homem perfeito em Cristo. Então, todos estão aperfeiçoados, perfeitos em Cristo. Não tem exceção. Paulo vislumbra Deus em tudo. Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos da ira preparados para a petição. Ou seja, Deus se fez notório no meio daquele povo para ser reconhecido nesses vasos da ira. E mesmo assim, eles eram obscurecidos no entendimento. É complicado, gente. É complicado. Se a pessoa, quando frequenta esses ambientes religiosos, na realidade, elas são aniquiladas na mente. Na realidade, elas não conseguem vislumbrar Deus em tudo. Porque sempre vai atribuir a um pseudo ser espiritual um mal que acontece na vida dela. E aí tira a soberania de Deus. Porque Deus é soberano sobre tudo e todos. O próprio Jó vai dizer isso. Deus deu, Deus tirou. No meio daquilo que foi mal para Jó, Deus tirando, Jó reconhece. E Deus tirou. Bendito seja o Senhor. Paulo, com espinho na carne, Paulo atribui o espinho que Deus colocou nele. O espinho era um mal na carne de Paulo? Era um mal, porque se Paulo por 3 vezes pede para que Deus tirasse. E Deus tirou. Quem foi que colocou esse mal no Paulo? Esse espinho? Deus. Paulo reconhece tudo isso. Os cristãos religiosos não reconhecem o mal que acontece na vida deles e já atribuem a um pseudo ser espiritual. E aí tira a soberania de Deus. Como adorar Deus em espírito? Se não reconhece Deus em todas as coisas. O servir a Deus é conhecimento e reconhecimento dele em toda a sua criação. E isso só é capaz de estando em espírito, pois o espírito não se limita e nem é limitado. Como se coloca limites em Deus? Colocando a incapacidade de Deus, atribuindo os atributos de Deus a um pseudo ser espiritual. Isso é limitar a Deus. Colocando os atributos de Deus em um pseudo ser espiritual. Isso é limitar a Deus. Como aquele povo que viveu debaixo de uma falta de conhecimento, né? Aquele povo vivia embaixo de uma falta de conhecimento, obscurecido no entendimento, atribuindo ao que Deus fazia a um pseudo ser espiritual, como eles fizeram com Jesus. Não foi o que eles fizeram com Jesus? Deus fazendo maravilhas no meio dele através de Jesus, ali eles atribuindo a um pseudo ser espiritual. Um pseudo ser espiritual. Dizendo, esse espelhe, senão pelo maioral dos demônios. Né? Atribuindo Jesus como Belzebu, maioral dos demônios. Ou seja, atribuindo um paganismo aí sobre Jesus, né? Um pseudo ser espiritual. Ou seja, obscurecido no entendimento. É por isso que
eram incapazes de adorar a Deus por meio das coisas que ele criou. Eles eram incapazes, conhecendo e reconhecendo Deus na sua criação, em suas obras. E isso era mal para aquele povo, pois tanto os judeus como os próprios apóstolos estavam sob o ministério que os fazia crer por meio de figura. Era isso que acontecia. Até os apóstolos tinham que crer por meio de figura, porque era um período em que era a figura das coisas celestiais. Tudo ali era figura, não a imagem real das coisas, né? Aí Jesus fala assim, ó, e disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu? Mostra-nos o Pai. Não crê que estou no Pai, e o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz essas obras, né? Crede que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos, Filipe, por causa das mesmas obras. Ou seja, Jesus dizendo, se vocês não conseguem conhecer e reconhecer a Deus, creia pelo menos por essa aliança de méritos e as obras, né? É porque eles estavam bitolados nas obras. Eles estavam bitolados nas obras de sinais e maravilhas. Então que reconhecesse pelo menos pelas obras. Mas o povo obscurecido no entendimento, como que? Era uma aliança que estava sobre eles. Era o período das trevas. Já é o contrário de Paulo. Pois Paulo reconhece o eterno em tudo. Pois Paulo, na incumbência da graça, vislumbra no Espírito. Sirva a Deus em meu espírito. Transformação da mente, culto racional, entendimento, para compreender qual seja a boa, perfeita vontade de Deus. Então servir a Deus é isso, é conhecimento e reconhecimento de Deus sobre tudo e todos. Reconhecer Deus por algo ruim que aconteceu. Reconhecer Deus por algo bom que aconteceu. Reconhecer Deus por meio de todas as coisas que foram criadas. Isso é adorar a Deus em espírito. É o glorificar como Deus, como o Criador de todas as coisas, tanto do bem quanto do mal. Isso é adorar a Deus em espírito. É isso que Paulo diz, né? Em Efésios 4:6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Ele não falou que está em todos, está em todos. E Paulo ainda mostra isso. Paulo ainda mostra em Colossenses 1:28. Colossenses 1:28. O qual nos anunciamos advertindo todo o homem, ensinando todo o homem em toda sabedoria e entendimento, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Paulo, quando recebeu essa incumbência da graça, ele entendeu isso. É lógico que no caminhar Paulo no caminhar da graça, ele vai trazer esse entendimento que caminhava para o que é perfeito. Ou seja, então nessa caminhada esbarrava com muitas coisas da lei. Mas no entendimento, Paulo já ia crescendo cada vez mais, a ponto de entender isso que ele fala em Colossenses 2:10. Ele fala assim: também nele estáis aperfeiçoados. Não estáis aperfeiçoado. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Ou seja, Deus é o cabeça de todos os poderes.
Então por que eu vou atribuir que um poder é do maligno, um poder é não sei de quem, sendo que é Deus que é o cabeça de todos, de tudo. Todos, pois que somos perfeitos, Paulo já se enxerga perfeito aí. Paulo já se enxerga perfeito. E os judeus se enxergavam perfeito? João não diz isso não. João não diz isso não. João diz: se falarmos que não temos pecado, somos mentirosos. Aí, cadê a perfeição? João se enxergando perfeito aí. Ao passo que Paulo já se enxerga perfeito. Porque Paulo vislumbra Deus em tudo. Até mesmo nas coisas ruins, Paulo vislumbrava Deus em tudo. Que Paulo já entendeu que tudo vem dele, por ele, para ele, tudo sem exceção. O próprio Deus diz isso, ele fala assim: farei tudo ao meu bel prazer. Tudo que acontece nesse mundo, tudo que acontece na sua vida, na minha vida, é ao bel prazer de Deus. E se você não reconhecê-lo, como adorar em espírito? Porque a adoração em espírito e em verdade é conhecer e reconhecê-lo em tudo. Graça e paz, gente.